Tem uma perguntinha aqui, pastor, para o senhor. Abandonei meu ministério, minha célula, meus discípulos. Como fazer para recomeçar? Então, primeiro é você se perguntar se esse é realmente seu chamado. Porque uma pessoa que é claro do seu chamado, ela nunca abandona. Às vezes essa pessoa foi chamada para ser um servo, ser do louvor. Então ela tem que se perguntar se na primeira vez que ela se entregou ao chamado da liderança e da missão, se ela se entregou com a consciência de que aquilo era realmente o chamado dela. Amém. Ou seja, na igreja existem várias áreas, voluntários, os servos, os líderes. Então ela precisa saber onde ela se identifica mais para Não, poder não se voltar. identifica. Saber onde é o lugar que Deus quer. Amém. Porque a identificação é um conceito que vem muito do homem. E às vezes a gente está na missão, está no lugar que Deus quer, e às vezes a gente não se identifica. Então eu já fui a lugares que eu não me identificava. Mas eu fui porque era a minha missão e meu propósito. Eu já fui para lugar que eu não queria estar, mas eu precisava estar, porque era o meu lugar da minha missão. Amém. Nem sempre a missão vai ser bom pra gente, né? Cômoda, né? Nem sempre a gente vai se identificar, vai ser bom. Mas você precisa se perguntar se é o lugar realmente. Deus me chamou para liderar. Porque às vezes a gente entra na liderança, na vida do propósito, da missão, para poder suprir necessidades emocionais, de aceitação. Forte. Então muitas pessoas que desistiram da liderança e do propósito é porque elas estavam pelas motivações erradas. Porque quando você continua, ali você sabe que você é chamado. Quando você tiver todos os motivos para desistir da tua missão e do teu propósito, e você permanecer, isso é um sinal que esse é o seu chamado. Então, nós tivemos todos os motivos para desistir. Era uma das perguntas. Vocês já pensaram em desistir? Já pensei, eu já pensei, já tive motivos de, sei lá, os bispos dizer, ó, vá cuidar da sua vida, vá se cuidar, vá... E ali eu pedi, bispo, amém, eu vou cuidar, mas se alguém quiser, né, e se alguém quiser ali permanecer, eu pedir que o Senhor permita, né? E ali foi onde eu recomecei com 2 discípulos. Né? Entendeu? Que eu não sabia viver. Porque assim, até a gente ouviu isso em Brasília, agora em novembro. O pastor, muitas vezes, ele cuida do outro sangrando, né? Então, Das ovelhas machucadas. mas ele ali está machucado e vai se cuidando. Eu não estou falando em negligenciar o autocuidado, porque é importante também. A gente tem que se cuidar. Tem uma frase que já ouvi falar a respeito de vocês que disse assim, que vocês falaram, né? Não sei se foi assim mesmo. Que uma vez o senhor quiseram, né, que você fosse cuidar de você e você disse, eu preciso da missão. Se tirar a missão de mim, eu morro. Nossa, essa frase me marcou porque o senhor tinha motivos para realmente largar tudo e o senhor falou aquilo. Na missão foi onde o senhor encontrou forças para poder Sim. Continuar, né? Continuar, justamente. E é interessante que muitas pessoas que tinham essa impressão sobre mim, de que eu tinha que me cuidar, não sei mais onde estão essas pessoas. E eu me cuidei dos outros e estou aqui. Eu acho que continuar no propósito faz parte desse cuidado. Faz parte. A gente se cuidar estando fora do propósito. Exatamente. Amém. Então, assim, a gente pode se adequar. Em momentos de dificuldade não é necessário que você desista do seu chamado, mas você pode se adequar. Sim, e se o cara aí tiver certeza que o chamado dele é liderança, ele quer recomeçar, então a primeira coisa é ele ser humilde. Pedir ajuda, ver se juntar com alguém. Começar do zero. Se juntar com alguém para dar uma célula. Se juntar com alguém para evangelizar. Né? É muito difícil recomeçar sozinho. Então ele se junta com alguém e recomeça. Se for o chamado dele, se ele realmente quiser. É isso. Se ele não quiser, ele siga a vida dele em paz. Ele não vai para o inferno, não. Show.
buscando outros caminhos para, de alguma forma, servir, ser parte no corpo, né? Estamos chegando ao fim. Ah, Vai ter uma pergunta aqui top. Então manda aí. E aí? Fui machucado muito pelos meus colegas, amigos, meus pais. Fui até abandonado pelo meu pai. Como recomeçar com essas feridas? O que eu preciso fazer? forte, né? Acho que todo processo de dor também faz parte do propósito de Deus. A gente não conheceria um Deus de amor se nós não precisássemos de amor. Nós não conheceríamos um Deus que cura se nós não estivéssemos doentes, né? Nós não conheceríamos um Deus que é provedor se talvez em algum momento a gente não passasse por alguma necessidade, escassez, né? Então, as faces de Deus vão sendo reveladas na nossa vida conforme a gente precisa daquilo, né? Então, é muito difícil você ser rejeitado, é muito difícil você vir de um ambiente ali familiar onde você passou por rejeição, abandono, dores que marcam de fato a nossa construção enquanto ser. Mas eu vi uma frase esses dias que nós não conheceríamos a Deus de verdade se os nossos pais não tivessem faltado conosco, né? E a gente pega assim, nós queríamos ter sido amados, desejados e termos tudo aquilo que os nossos pais poderiam nos proporcionar, só que nas falhas dos nossos pais a gente encontra a completude de Deus, né? Deus é aquele que completa todas as faltas do ser humano. E às vezes a gente não entende por que a gente passa por certas circunstâncias, até chegamos muitas vezes a questionar Deus, né? Ah, Deus, mas por que isso? Mas por que os meus pais fazem isso? Mas por que eu nasci nesse ambiente? E o bispo, não estou lembrando se é o bispo ou a bispa que tem a frase, né? O laboratório da nossa missão, a nossa família é o laboratório da nossa missão. Então, Deus ele está nos preparando o tempo todo, Deus ele está nos aperfeiçoando, Deus ele está nos curando, Deus ele está nos lapidando. E nas nossas faltas a gente encontra esse Deus completo, esse Deus que nos ama, esse Deus que pode uma mãe se esquecer do filho que ama, mas contudo ele não se esquece de nós. Então, nas nossas faltas, nós temos a possibilidade de saber quem Deus é e quem Deus é. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas por nós, que pode curar, que é o pai dos órfãos, que é o marido das viúvas, que é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que nos possibilita a superar, a reconstruir. Então, ele é um Deus que pode nos levar a viver tudo aquilo que nós podemos na nossa vida. Então, se você está passando por essa realidade, né, de se questionar, talvez, por que certas coisas aconteceram ou porque os seus pais ficaram em dívida com você, mas todas as dívidas são uma oportunidade de nós encontrarmos, né, tudo aquilo que Deus tem para nos proporcionar e, de fato, sabermos quem Ele é nas nossas vidas. Amém. Amém. É isso, galera. Estamos chegando ao final. Pastores, muito obrigado por esse bate-papo. Uma pergunta aí. A produção está demais. Mas enquanto o Léo procura aí a pergunta, né? A produção vai fazer a pergunta. Ah, tá. É uma pergunta teológica, não tem nada a ver com o que a gente está conversando. Olha aí, é o Martinho Lutero. E aí, vou deixar com o entendimento de vocês aí, né? Sim. O que vocês têm a dizer, que muitas pessoas têm dúvidas, né? E gera um grande debate, e aí vai do entendimento de vocês. O que vocês acham sobre isso? Judas, ele foi condenado, na opinião de vocês? Ele foi condenado ao inferno ou ele se arrependeu ali na última hora? Eu acredito que se o que aconteceu é o que está descrito na palavra, ele foi condenado. Porque a palavra de Deus, ela não diz os detalhes finais de algumas coisas. Então, no fim, nós não sabemos o que de fato aconteceu nos últimos segundos e últimos minutos de vida. Mas se a gente for pegar só pelo que está na palavra, ele foi condenado. Porém, não sabemos. Não podemos afirmar. Não podemos, podemos afirmar que diante do que lemos na palavra, ele foi condenado. Mas a gente pode chegar lá no céu e ver Judas lá.
Vai que nos últimos segundos ele disse, perdão. Exatamente. Exatamente. E a graça de Deus, Me arrependo. Jesus salvou o ladrão que estava do lado dele já quase morrendo. E às vezes a gente vê alguém ruim se convertendo no leito de morte e fala, olha, fulano, aproveitou a vida toda, agora morrendo, se converteu. Acho que Deus não vai salvar, não. Então isso não é o espírito que Deus quer. Deus, ele quer a salvação das pessoas. E a gente, não, às vezes, está querendo fazer o papel do diabo, que é de condenar. Entendeu? Amém, produção? Deixa só eu completar essa pergunta dessa pessoa. Assim, as nossas dores são uma oportunidade de Deus revelar a glória dele. E Deus, ele nos possibilita caminhos para isso, né? Então, a gente tem um pastor para a gente ser aconselhado, a gente tem um grupo de cura interior para a gente ser curado nas nossas feridas emocionais, a gente tem a terapia com profissionais preparados para nos auxiliar nesse processo. Então, Deus, ele também nos presenteia com possibilidades de nós sermos curados, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se a gente olha para a palavra, Jesus, quando alguém ia até ele, né, em busca de cura, de alguma coisa, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Então, ele nos dá a possibilidade de falarmos, de buscarmos, de recorrermos. Perdoarmos, né? E isso, perdoarmos. Então, nós precisamos buscar esses caminhos para que, de fato, né, nós possamos encontrar tudo aquilo que Deus tem, né, para preencher as faltas, para curar as nossas vidas, de fato, nós possamos viver e alcançar a plenitude de ser que Ele nos criou para sermos. Amém. Glória a Deus. Agora sim, estou chegando. Pode falar. Tá. Antes de encerrar, a gente só quer que vocês divulguem a rede social de vocês também, o pessoal ir lá seguir, se tiver mais alguma coisa. Depois desse podcast é 1 milhão de seguidores, viu, pai? Amém. Não, minha rede social é Jacques Moreno, você vai encontrar lá. JACQUES Moreno, só tem um. Certo? JACQUES Jacques Moreno. Lá você vai encontrar, né? Ultimamente eu tenho postado muito sobre minha rotina na igreja mesmo. Tenho vontade de postar mais coisas, mas vamos seguir em frente, né? Isso. E o meu é PSI, Jéssica Santos, OF. Show. E o nosso, @cast1.podcast. Isso aí. E, né, nós agradecemos também, né, o convite, muito importante, muito satisfeitos em Deus de estar aqui com vocês hoje e gratidão pela oportunidade, né, e de poder nos ouvir. Amém. A gente que agradece nossos pastores, nossos líderes, coordenadores. É uma honra receber vocês aqui. Estávamos com muita expectativa e foram supridas, né? Porque o que foi falado aqui hoje, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Então, compartilha já com alguém que está precisando ouvir esse podcast. Alguém que precisa escutar esses testemunhos. E eu tenho certeza que será remédio, será cura para vocês, em nome de Jesus. Resposta de oração. E é isso aí. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Beijinhos Tamo e até junto. a próxima.